Sim, pode iniciar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de geoprocessamento, né? Concluir aí a nossa disciplina. A gente vai começar falando dos tipos de dados e representações que a gente tem no SIG, né? No Sistema de Informação Geográfica. Né? Falar um pouquinho sobre como são essas representações e a dificuldade que a gente enfrenta devido à problemática da diferença na hora de planificar isso daí, né? Que vocês sabem que a Terra tem um formato de um geóide, parecido com uma esfera, mais achatada nas pontas, tá? E o relevo dela não é certinho, né? Não é lisinho. Vai ter morros, montanhas, depressões, vales ali, né? Que fazem com que ela tenha uma superfície bem irregular. Então, modelar isso daí é um desafio, que aí quando trabalha a topografia junto com o geoprocessamento, para a criação de visualização, né, de forma mais próxima do real o possível, né, que a gente mede um terreno plano, né, coloca a área dele como se fosse plano, mas aonde ele está? Ele é plano em relação a quê? É porque pela superfície da Terra ele não vai ser plano, né? Porque a Terra não é plana. A Terra ela vai ter um formato diferente. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. O slide não passou, só um minuto. Vai, meu filho. Só um momentinho, pessoal. Meu slide não está querendo, não. Agora foi. O primeiro tipo de dado que vamos falar hoje são os dados temáticos. O nome já fala. São aqueles dados que vão descrever alguma grandeza geográfica que você precisa trabalhar. Pode ser de forma qualitativa, marcando ali as regiões. Exemplo desse tipo de dado temático, né? Dado por tema. Mapa de vegetação, mapa de declividade, mapa do uso do solo, mapa de aptidão agrícola, né? Mapa com o relevo, né? As depressões, as montanhas, os morros que a gente tem. A gente também tem mapas temáticos aí criados pelo IBGE, por exemplo, né? Com distribuição de renda, com questão de escolaridade, com questão de classe social e tudo isso daí, vacinação, né? Você pode criar o mapa com o dado temático que você quiser. Você vai pegar a partir de uma pesquisa, logicamente, né? Você não vai inventar os dados ali. A partir de uma pesquisa, você faz o desenho do mapa temático, né? Você separa ali por qualitativamente, por qualidade, por tema, tá? Esse tema pode ser numérico, mas nem sempre vai ser, né? Igual quando o IBGE faz o censo, que é aquela pesquisa de toda a população brasileira para ver, né, os principais dados ali, aonde eles veem escolaridade, questão de saúde, questão de renda, questão de moradia, questão de saneamento básico, etc. É uma forma de mapear a população brasileira. Aí o IBGE pega esses dados do censo e forma mapas temáticos. Se vocês entrarem no site do IBGE, vocês vão encontrar vários mapas temáticos. Né? Se você quiser colocar lá, mapa da distribuição de renda no Brasil, vai ter um mapa temático lá, né, com esses dados, os dados do último censo, né, que foi há 2 anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, que era para ter sido em 2020, mas por causa da pandemia ele foi adiado. O censo é feito de 10 em 10 anos, para atualizar as informações que a gente tem sobre a população brasileira, para que o governo possa criar políticas públicas para melhorar as condições dos brasileiros. Né? E é feito de 10 em 10 anos para acompanhar o crescimento econômico, o crescimento tecnológico, ou, né, o decrescimento. Se for algo que tenha piorado,
a gente vai ter dados menores no próximo censo. O próximo censo vai ser em 2030. Então, até lá, né, nós teremos várias mudanças aí, né, com o advento da tecnologia, com todas as novas formas de trabalhar que a gente tem, a gente vai ter mudanças, né? Esperamos que sejam positivas. Sonhamos muito, queremos muito que sejam mudanças somente positivas, com essa questão, principalmente da inteligência artificial, certo? Outro tipo de dados são os dados cadastrais, né? Eles vão ser diferentes dos temáticos, porque cada um dos seus elementos é um objeto de estudo geográfico. Ou seja, ele possui atributos que podem estar associados a vários outros dados, né? Então, ele vai amarrar alguns dados, né? Não é somente um tema. Aí, dentro do tema, ele vai pegar dados ali para amarrar, né? Aqui a imagem ficou cortada, mas ali fica, por exemplo, o Brasil é o terceiro lugar, né, no PIB, entre esses três países, né? Ou que seja. Então, ele vai amarrar os dados. Exemplo de dados cadastrais, lotes urbanos, né? Aonde a gente vai amarrar o quê? Né? Você tem um lote, que vem a localização dele, você tem o proprietário, o dono, então você vai amarrar a pessoa ao lote, e ainda pode colocar outras coisas, por exemplo, ali o valor daquele terreno, né, daquele lote. Então, isso daí são dados cadastrais, onde você amarra a localização, que seria um tema, né, com o dono e o valor daquele terreno, daquele lote. Atributos, né, armazenados em sistemas de gerenciadores de banco de dados. Então, esses dados cadastrais, eles vão ficar arquivados em um grande banco de dados, aonde você vai acessar esses dados de acordo com o que você quer mapear, com o que você quer desenhar, né? E vai montar a sua representação. Essa representação pode ser de vários tipos diferentes, né? Pode ser uma representação em forma de um mapa com uma escala maior, pode ser uma representação só ali de uma rua, de uma quadra, ou, né, uma representação maior. Aí entra a questão de escala. Se eu não me engano, a gente viu escala na topografia, falou um pouquinho sobre escala, né? Então, essa escala ela vai ser muito importante quando vocês forem trabalhar com geoprocessamento. Porque dependendo do dado que você vai trabalhar, você tem que escolher uma escala maior ou menor. Senão você não consegue visualizar esse dado, né? Eu quero, por exemplo, fazer um mapa com os lotes urbanos do Brasil inteiro. Eu não vou conseguir, né? Num mapa só, não. Então eu vou ter que fazer vários mapas que vão compor um todo, né? Onde você pode acessar por região. Agora falar que eu vou fazer um mapa do Brasil inteiro, lote por lote, vai demorar muito, né? Você não vai conseguir colocar todas essas informações em um mapa só, né? Por causa do tamanho, quanto mais informações, maior o seu arquivo, mais difícil de carregar. Então, ele é praticamente inviável. Então, eu vou ter que separar por áreas, né? Aí vai lá, por cidades, né? Primeiro, pega o país, separa por estado, por cidade, por bairro. Aí você consegue fazer um mapa mais detalhado. Aí você vai fazendo aos poucos. Porque se você for colocar tudo num só, né? Ele vai ficar pesado demais, ele não vai rodar. Dados de rede, né? São dados que denotam as informações associadas, por exemplo, a serviços, serviço de água, luz, internet, telefone, rede de drenagem, rodovias, né? Então, são dados de redes, né, que vão ter interligações com as pessoas. Característica desse tipo de dado, né? Cada objeto geográfico, seja ali o transformador da rede elétrica, seja um cabeamento da internet ou cano de água, vai ter uma localização, né? Lá na Copasa, por exemplo, eles têm esses dados, dado de rede, para saber quantas pessoas estão conectadas àquela parte de distribuição, né? Aquele ponto de distribuição de água.
Porque ela tem um limite de pessoas que pode colocar ali, porque senão não vai ter vazão para todo mundo. Então, isso daí é um dado de rede. Né? Aqui, por exemplo, podem conectar 10 pessoas. Já tem 9. Aí vai abrir, né, uma casa, tem uma casa ali, eles querem separar o terreno em dois. Então, vai vir outra residência com outra água, né, com outro acesso para a água. E tem que ver se vai poder ligar nesse ponto ou não. A mesma coisa a internet. Aí esses dados de rede, eles trazem para a gente isso daí, a localização exata desses nós, né, desses atributos ali presentes no banco de dados. A CEMIG tem um, né, a Copasa tem um, as redes de internet, né, vão ter também, né, a prefeitura vai ter tudo isso daí. São dados de rede, né, dados que você vai utilizar ali principalmente para serviços. Modelo numérico de terreno, né? A abreviação é MNT. Esses modelos são usados para a representação quantitativa. Agora a gente já pensa em número, né? De uma grandeza que varia no espaço. Exemplo, curva de nível. Né? Eu tenho a localização ali com as coordenadas geográficas e naquele ponto específico eu tenho um dado numérico que é a altitude do terreno. Então, isso daí é um exemplo de modelo numérico, né? Onde eu tenho a localização, que vai ser em 2D, x, y, e eu tenho a altitude, que vai ser o eixo Z, ou seja, a cota, né? Onde eu consigo fazer o desenho das minhas curvas de nível. Né? Exemplo comum, altimetria. Na definição matemática, vai ser um modelo matemático que vai reproduzir os pontos, né? Ordenados em um plano cartesiano, igual gráfico, x, y. Faz o XY ali, aí você pode pôr mais informações, colocar o Z, que é a altura, que é a altitude. Ou pode colocar outros dados ali. Por exemplo, na rede de água, né, tem mais dados amarrados naquele ponto. Aquele ponto não vai ter somente as coordenadas, ele vai ter vários pontos ali. Não, perdão, mas várias informações amarradas àquela localização. Aí eu vou acessar o que eu precisar. Se eu for fazer um mapa de vegetação, eu vou pegar as espécies que tem ali. Se eu for fazer um mapa de relevo, eu vou pegar altitude. Se eu for fazer um mapa de distribuição de renda, eu vou pegar o dado que o IBGE colocou da renda média daquele ponto, daquela região. E assim vai. Esses atributos do eixo Z ali, né, pode ser qualquer referencial. Né? O X e o Y vai ser o referencial de coordenada geográfica, latitude e longitude. Os outros atributos vão vir de acordo com a sua necessidade. O que você vai amarrar nele? Nós temos as imagens de sensoriamento remoto, que são obtidas por satélites que ficam ao redor do planeta, né? Vários satélites o tempo inteiro orbitando o planeta ali e gerando essas imagens, né? Para representar, né, capturas espaciais do relevo da superfície terrestre. Então, esses dados aí ajudam a gente com confecção de mapas e com localização, geolocalização. Né? Aí tem o sistema dos satélites ali, aonde, quando você vai usar um GPS, ele vai se conectar a esses satélites, os que estão mais próximos, os que estão com um sinal melhor, e vai cruzar os dados desses satélites para te dar a localização de um ponto ou a imagem daquele ponto. Né? Não vai ser um satélite só que tirar foto, vai ser vários e eles vão cruzar os dados e formar uma imagem, né, mais assertiva possível. Isso daí fica armazenado em uma matriz. Né? Essa matriz aí vai ter os elementos de imagem em forma de pixel, igual no computador, né? Tantos megapixels de resolução, quando você vai tirar uma foto com uma máquina, né? Quanto menor o pixel, quanto mais pixels, mais detalhe você tem. Então aqui não vai ser diferente. Né? Vai ter satélites aí de alta resolução, altíssima resolução, e os mais antigos que ainda estão lá girando, né? Tem muitos satélites ao redor da Terra, vai ter uma definição menor, ou seja, né, pixels maiores ali da superfície terrestre.
representação vetorial. Para fazer os mapas, a gente utiliza dados vetoriais. Um vetor, gente, ele tem módulo, direção e sentido. É diferente de um ponto. Tá? Para formar um vetor, eu preciso pelo menos de 2 pontos e uma linha. Lembrando isso aí lá da física. Aqui a gente vai pensar em espaço. Eu preciso de um ponto no espaço que eu tenho as minhas coordenadas, certo? Outro ponto no espaço ali próximo, que eu também tenha as coordenadas, eu vou ligar esses pontos por uma linha e vou formar um vetor. Esse vetor ele vai ter módulo, que é tamanho, direção, né? Se ele é norte-sul, se ele é leste-oeste, se ele é sudoeste, né? Para onde esse vetor está indo orientado de acordo com o espaço e sentido. Né? A direção é a direção mesmo. É plano, horizontal, vertical, inclinado. Né? O sentido é para que lado que está tendo o caminhamento. Ele está indo de um ponto a outro. Né? Ele está indo do sul para o norte, ou ele está indo do leste para o oeste. Esses vetores, essas linhas, a gente vai utilizar para formar o mapa. Cada ponto vai ter os seus dados, você vai trabalhar isso daí. A gente não, o programa, né? O software. Só para vocês entenderem. Né? Você vai ter ali os dados que serão amarrados para gerar a visualização. Então, para a gente pegar o mapa, desenhar, fazer o mapa, a gente precisa alimentar com todos esses dados e falar para o sistema o que, que você quer. Que aí ele vai cruzar os dados, os pontos, gerar as linhas, os vetores, de acordo com a informação que você quer mostrar naquele mapa, né? Ou que você quer ver. Ok? Sofisticação do modelo vetorial em SIG. Né? No modelo vetorial, a localização e a aparência gráfica do objeto são representados por pares de coordenadas, latitude e longitude, igual a gente viu. Esse tipo de representação não vai ser somente no GIS, né, no SIG, vai ter outros sistemas também que já utilizam essas representações. Né? Mas para a gente que está trabalhando com geoprocessamento, que serão dados de mapas maiores, e realmente são, né, informações terrestres, né, a gente trabalha, né, com as coordenadas mais propriamente ditas. A gente vai ter esses dados aí arquivados em um banco de dados geral. Existem bancos de dados gratuitos, depois eu vou passar uns para vocês, né? Como a disciplina é grande, não ia dar para a gente focar em um sistema somente, um software somente, tá? Então, assim, eu preferi passar para vocês o funcionamento geral de todos, né? O que que vocês vão precisar. No final da aula eu vou mandar um link para vocês verem um curso de um software que é gratuito, né? Que vocês conseguem dar uma trabalhada nele, quem tiver, né, essa curiosidade. Porque aí eu mostro para vocês o sistema X e vocês nunca vão usar ele. Então aí eu vou deixar, né, como extra aqui uma videoaula que eu achei muito boa, né, da confecção de um mapa em um software gratuito. Para depois vocês verem como é a utilização de tudo que vocês estão vendo aqui na disciplina. Então, esses dados aí, eles já ficam num banco de dados mundial. Alguns são abertos, outros não. Aí depende do que você vai trabalhar. Né? Nesse software que eu vou passar para vocês, o nome é o QGIS, né? Ele é gratuito, então ele vai puxar dados gratuitos para você utilizar. Dados liberados. Né? Se tiver algum dado que não é liberado, você não vai conseguir puxar nele, porque ele é de livre acesso. Né? Aí você já teria que, né, especificar um outro sistema, né, que vai focar naquilo que você quer. Né? Mas o QGIS ele é muito completo. Ele é a versão gratuita ali, né, que o pessoal mais utiliza aí, né, em trabalhos acadêmicos e tal, né, porque ele, apesar de ser gratuito, ele é bem completo. A gente consegue várias atividades com eles, várias informações, confeccionar vários tipos de mapas com ele.
tratamento da topologia, recursos avançados para análise das relações espaciais, atributos alfanuméricos, né? A gente vai ter associação desses dados, né? Que vai ter dados numéricos e dados não numéricos, né? Por exemplo, ali, né, vamos pegar questão de raça, né? Eu tenho o dado numérico das pessoas e eu tenho a relação ali da cor da pele da pessoa. Então, isso daí eu tenho um dado numérico, né? Quantas pessoas moram numa casa? Numérico. E eu vou ter dados não numéricos, né? Qual é a raça dessas pessoas? Branca, parda, negra, etc. Isso daí é dado não numérico. Aí ele vai amarrar, né? Vai ficar atributos alfanuméricos, tanto números quanto, né, qualidades, quanto é, perdão, variáveis qualitativos. Indexação espacial, otimização de consultas e análises espaciais complexas. Ele vai focar no que você realmente precisa, porque são muitos dados que a gente tem nesses bancos de dados. Elementos gráficos vetoriais, né? A gente vai ter linhas, pontos, a ligação entre pontos ali vai ocorrer por forma de linhas, essas linhas vão formar polígonos ou poligonais, certo? Que vão fazer ali a representação de uma certa área para a gente. Então, a gente vai ter como exemplo localização de cidades, né? Aí eu faço ali o desenho do polígono ao redor dos limites da cidade. Eu vou ter pontos como localização de espaços, escola politécnica. Tem um ponto lá onde ela está, a localização dela. Posto de saúde, um ponto, certo? Torre de transmissão, é um ponto. As avenidas, ruas, rodovias serão linhas, né? Linhas ali que seriam a união de vários pontos ali, mostrando um caminho, tá, gente? Então aqui eu já expliquei, né? Linhas, eu vou passar, tá, pessoal? Não dá. Representação matricial, né? O que é essa representação matricial? Ela é um tipo de representação que trabalha com uma malha quadriculada, né, orientada, né, horizontal e vertical e horizontal, né, a qual a gente constrói sobre ela, quadradinho por quadradinho, o elemento que está sendo representado. Aí vai ser como se fossem os pixels. Né? Cada quadradinho ali vai ter uma informação, cada pontinho desse. Cada célula vai ter um código referente ao atributo que foi dado a ela, a informação que você colocou nela, de tal forma que o computador vai saber o elemento, o objeto que tem em cada célula. Esse código para o computador vai ser números, vai ser um código numérico. Quando ele for mostrar para a gente, pode refletir em uma cor diferente, em uma textura diferente, de acordo com os dados que ele tem ali, né, e o tratamento que você pediu dentro do software. Estrutura da representação matricial, né, a composição da matriz vai ser igual jogo de batalha naval. Vai ser linhas e colunas, né, aonde eu vou orientar aonde eu quero, onde está essa célula que eu quero trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho a coluna 0, 1, 2, 3, né, infinito, e eu tenho as linhas 0, 1, 2, 3. Aí eu vou pegar linha por coluna, o meu computador, no caso, né? Linha por coluna, e ele vai ler o valor que está atribuído naquele espaço, naquela célula, naquele local que você armazenou o dado. O 00 vai ter um dado aqui, que o computador vai saber ler ele, né, e transformar ele em algo visual para a gente ver. Resolução espacial, essa representação supõe que o espaço pode ser tratado como uma superfície plana, aonde você coloca, né, informações associadas dentro desse plano. A resolução do sistema é dada pela relação entre o tamanho da célula no mapa e a área que ela cobre o terreno. Então, quanto mais célulazinhas eu tenho dentro de um terreno, melhor representado ele vai ser.
mais detalhes ele vai ter. Se eu tiver células maiores, então eu tenho menos informações, então vai ter menos detalhes essa representação do meu terreno. Tipos de dados e suas representações. Dados temáticos. Vai ter representação tanto matricial quanto vetorial. Dado cadastral, ele vai ter uma parte gráfica que vai ser em coordenadas vetoriais, né, que vão pegar os atributos do banco de dados. E eu também vou ter outras partes que podem ser matriciais. Rede, eu vou ter parte gráfica em coordenada vetorial, também com atributos do banco de dados. Imagens de sensoriamento vai ser armazenada em representação matricial. Modelo numérico, grades regulares serão matriciais. Vou ter dados, grades triangulares, que serão vetoriais, e eu vou ter as isolinhas, que são vetoriais. Um exemplo de isolinha é a curva de nível. O que ela é uma isolinha? Porque ela tem, né, aquela linha à mesma altura. Então, a altura igual. Esse que vem o ISO. Okay? Né, a mesma altura. Comparação entre a vetorial e a matricial. A vetorial vai ser mais adequada na produção de cartas, né, cartas geográficas, onde eu tenho ali, né, uma maior precisão nas operações, só que em um menor espaço de armazenamento. Né, vai ser menores os minhas cartas. Né, carta é pequena, mapa é grande. Ideal para você trabalhar com dados cadastrais. Enquanto a representação matricial vai facilitar operações de álgebra, de cálculo, de mapas. Né? Então, eu vou conseguir fazer mapas com mais informações, certo? Então, eu vou precisar também de um maior espaço de armazenamento. Vai ser ideal para análises espaciais e melhor para as imagens de satélite, onde eu vou conseguir colocar, né, informações mais orientadas aqui nesse tipo de representação. Quando usar cada tipo de representação? Os dados temáticos podem ser trabalhados tanto a matricial quanto a vetorial, né? Você vai comparar e ver qual que vai ser a aplicação específica, porque a gente tem vários tipos de dados temáticos, né? Se você quiser, né, colocar uma imagem ali de relevo, por exemplo, a gente pega a matricial. Que aí eu consigo colocar mais dados. Produção de cartas, né, onde você quer uma maior precisão, a representação vetorial é mais adequada. Onde você quer um tamanho maior, seria melhor a matricial. Em mapas, né, a melhor é o formato matricial e o armazenamento. Para o mesmo grau de precisão, eu vou ter espaços diferentes, né, para matricial e para vetorial. Sendo que a representação matricial, ela é maior, porque ela vai ter mais dados. Então, ela vai precisar de mais energia, ela vai gastar mais tempo, ela vai consumir mais memória do seu computador. Você vai precisar, por exemplo, de um computador talvez mais potente, não vai conseguir rodar ali o mapa que você vai precisar trabalhar. Representação de MNT na malha regular. A gente tem basicamente dois tipos. A malha regular, ela vai usar interpoladores matemáticos para estipular valores das células que não têm medidas, ou seja, ela vai pegar os dados que ela já conhece e vai interpolar dados calculados. Né? Como assim? Na mineração, eu tenho um furo de sondagem nessa região, né? Que a minha direita, né? Eu estou espelhado, talvez apareça para a esquerda de vocês. A minha direita eu tenho um furo de sonda com os dados de teores de um certo minério. À minha esquerda eu tenho outro furo de sonda, né? Que tem os valores de teores desse minério dessa região. Eles dois estão afastados. Eu conheço os dados
deste ponto e deste ponto. O que está no meio, eu não conheço. Então, o que é esse interpolador? Ele vai calcular, né, com base nos dados que ele tem deste ponto e deste ponto, ele vai calcular uma média para colocar a variação nos pontos que estão entre um entre o outro. Isso daí a gente chama, por exemplo, de krigagem. A krigagem ela vai usar, né, de cálculos estatísticos e matemáticos, né, que a gente chama de geoestatísticos, para prever, né, concentração, teor das áreas onde eu não tenho um ponto específico, mas está ligada entre os pontos. A mais utilizada atualmente é essa krigagem, né? E quem faz é o software. Não faz mais. Antigamente, quando a gente fazia o mapa, né, de uma forma mais manual, de uma forma mais rústica, a gente usava o IQD. O que é IQD? É o método chamado inverso do quadrado da distância. É simplesmente uma fórmula que a gente trabalha, onde a gente vai pegar ali um cálculo, onde você faz o inverso do quadrado da distância de um ponto ao outro. Né? 1 sobre a distância de um ponto ao outro ao quadrado. Okay? Aí você vai pegando os dados ali e vai fazendo ali a previsão de teor. Né? Antes era feito assim, fazia-se os furos de sonda, né? Nessa imagem aqui, imagina que esses pontos aqui são os furos, né? E por cálculos a gente, né, estimava o valor do teor aqui do ponto entre um ponto e outro. Né? A krigagem faz praticamente da mesma forma, né? Só que usa outros cálculos, né? Outros modelos matemáticos, modelos mais matriciais. Okay? Aqui um exemplo que a gente tem de altitude. Né? Então, eu tenho o valor específico de cada ponto aqui, só dos pontos. Os outros pontos, né, os outros locais que não são delimitados por pontos, serão por interpolação. Então, eu vou ligar esse ponto a esse, né, aqui ligou retinho, como se fosse uma descida. Mas talvez não seja. Né? Aquilo ali foi criado, foi interpolado através de cálculo. Quanto menor a distância entre esses pontos, mais próximo da realidade vai ser. Quanto maior, aí eu já perco ali, né, em confiabilidade. Porque se for um espaço muito longo, essa previsão no meio ali já é perigoso. Quando a gente vai fazer prospecção, o que é prospecção? Quando a gente vai estudar uma área, né, a gente começa, por questão financeira, com pontos mais afastados, né, para a gente começar a conhecer a região. A partir de um certo momento que você viu que naquela região tem algo que te interessa, você delimita uma área para aumentar os pontos de coleta. Né? Isso também vale para a água, o pessoal do meio ambiente, né? Coleta de água. Né? Eu vou ver uma contaminação de um rio. Eu não vou coletar a amostra do rio inteirinho. Eu vou ter pontos nesse rio aonde eu vou fazer a coleta. Se em um desses pontos tem um teor maior de contaminação, eu vou aproximar, né, ao redor desse ponto, aonde deu uma diferença de contaminação de água, por exemplo, eu vou fazer novas coletas, novos pontos de amostragem, para detalhar melhor o raio de influência dessa contaminação. Certo? Então, assim, né, são dois cursos aí que tem essa disciplina, mas vai utilizar para a mesma coisa. Tá? O sistema é o mesmo e tal, a mesma coisa que eu faço, é o mesmo sistema, a mesma forma de trabalhar. A interpretação dos dados que vai ser diferente. Para a mineração vai ser teor. O que me interessa ali? A quantidade de ferro, a quantidade de ouro que eu tenho. Né? Para o meio ambiente, eu vou olhar, por exemplo, contaminação. Quantidade de cádmio que tem aqui, né? Que não pode ter. Quantidade de metal pesado que eu estou encontrando nessa água. Né? De coliformes, de parasitas, etc. Né? Mas a forma de trabalhar é a mesma. Né? Só vou trabalhar com dados diferentes. Okay? Então, quanto mais próximos, mais armazenamento eu vou precisar, mas teremos uma representação mais próxima da realidade.
mais verídica, porque é interpolação de dados. Tá dando para entender? Vamos continuar. Outro tipo de representação é a malha triangular, muito utilizada, essa daqui, né? Ela vai ser amarrada por 3 pontos. E a gente vai desenhar, o sistema vai desenhar triângulos, né? Criando faces ali. Essa triangulação, ela é muito boa, porque ela dá para a gente formas geométricas mais aproximadas do real, devido à versatilidade de movimento do triângulo. O quadrado, ele não tem muito movimento, né? Você vai ter chapas planas ali. Já o triângulo, você consegue, né, ter mais pontos de influência, que a gente fala. O ponto de influência é o ponto onde você tem mudança ali de direção. A triangularização, eita, triangulação vai te dar, né, é, formatos, contornos mais próximos da realidade, né? Por exemplo, se você for fazer uma imagem de uma esfera usando planos quadrados, malhas quadradas, ela vai ficar toda, né, cheia de quinas ali e vai ficar meio feinha, né, mais feinha. Agora, se você usar triângulos, vai ficar mais aproximado da realidade. Nenhum dos dois vai ficar completamente redondo. Mas se você usar triângulos, você consegue demonstrar melhor a curvatura, faces mais arredondadas, do que com os quadrados. Ok? Então, essas faces triangulares são interligadas, formando uma rede, né, mostrando as irregularidades. Os vértices vão ser armazenados em pontos que têm coordenadas, né, onde eu consigo, né, por exemplo, aqui, exemplificar o desenho de um relevo, de uma região. Malhas triangulares versus as regulares, né? A gente falou, a triangular ela vai ser melhor para representar contornos, né? Principalmente arredondados. Ela vai conseguir mostrar melhor a complexidade do terreno, porque ela se adapta melhor, porque o triângulo tem mais mobilidade, né? E não tem necessidade de dados redundantes, né? Repetição de dados. Okay? Já, né, a limitação das grades regulares, que são as quadradinhas, né? Grande redundância em terrenos uniformes, né? Muito dado repetido em terreno uniforme. Dificuldade de adaptação, como eu falei para vocês, uma grade de amostragem fixa, menos eficiente para locais mais complexos. Então, você vai escolher de acordo com o seu trabalho. Aí você precisa de uma, uma ilustração mais realista, o local é um terreno mais acidentado, né? Vou usar um triangular. Não, é mais plano, né? Dá para fazer com a grade regular. A grade regular é mais rápida, então faz com a grade regular. Vai escolher tudo depende, né? Depende do seu financeiro, depende da velocidade que você precisa desse desenho, né? Depende do que você quer mostrar. Então, tudo isso aí vocês vão ter que analisar. Não tem como eu falar, esse é melhor, esse é pior. Depende. Né? Olhar custo-benefício. É o que é o melhor do mercado, talvez para você não seja o melhor em relação a custo, em relação à mão de obra, em relação a vários outros fatores. Você tem que ver o que é o melhor para você naquele momento. É o que você consegue utilizar e que te dá os resultados que você está esperando. Que a gente já falou, vou passar para a gente, tá repetindo, porque senão não dá. Isso aqui a gente já falou também, né? Qual que a gente vai escolher. Então, vamos para outro tema. Explorando essa modelagem numérica no terreno, né? Aplicação prática para o mundo digital. O que é essa modelagem numérica do terreno? É a representação matemática, né, computacional de algo que você está querendo representar. Pode ser relevo, pode ser informação geológica, informação ambiental, informação de vegetação, de rio, meteorológica, etc. Tudo isso daí vai voltar para a gente, para o computador vai ser em forma de números, né? E para a gente vai vir como informação. Aplicações, mapas topográficos, projetos de engenharia,
análise geomorfológica de terrenos, visualização 3D, né, de vários tipos de mapas, vários tipos de terrenos que você queira representar. Para a representação de uma superfície real no computador, né, é preciso você criar um modelo digital, que tem que estar mostrando ali as equações analíticas dos pontos aqui da grade que você utiliza para te gerar as características espaciais do terreno. Essa transformação permite análise computacional mais sofisticada e, para o usuário, vai retornar visualizações mais precisas do mundo real. Um modelo ali, gráfico do que você queria exemplificar, você queria mostrar, né, no seu mapa. A gente já falou, né, da capacidade dos modelos, a gente vai ter análises quantitativas, né? Por exemplo, eu vou conseguir, né, depois que eu fizer o desenho, depois que eu alimentar todos os dados, calcular volumes e áreas, né, eu vou lá num clique, né, o computador calcula para mim. Ó, eu quero o volume de água que desce nesse rio por hora, né? Como é que eu vou saber esse volume? Uai, no software eu já coloquei a profundidade do rio, a largura, né? Aí eu informo o comprimento da área que eu quero, ele vai calcular o volume de água que tem ali e te fala, ó, tem um volume de água X nesse local. Então, se você tem a vazão, e você sabe quantos litros por minuto que passa, né? Você multiplica pela área ali, né? Você tem a quantidade de água que vai descer. Desenhar perfis, né? E seções transversais, a gente viu, né, na topografia, fazer um mapa ali do perfil, gerar mapa de declividade, gerar fatiamento de intervalos desejados, aqui muito usado na mineração, né, onde a gente precisa delimitar frentes de lavra, então eu preciso delimitar contato entre estéreo e minério. Se utiliza muito esse método de fatiamento, onde a gente consegue desenhar ali o corpo geológico e suas, né, irregularidades, né? Visualizações, aí tem vários tipos de visualizações, pode ser sombreadas, imagens sombreadas, né? Vai ter ali sombras para representar o 3D, pode ser imagem nível de cinza, pode ser imagens já com perspectivas tridimensionais, isso daí vai depender do tipo do modelo que você está criando. A gente já falou, né? As qualitativas e quantitativas. Tá? Amostragem de dados. Essa amostragem ela vai ser a aquisição de amostras para representar aquele local. Então a gente precisa de um número bom de amostras. Tomar cuidado com a superamostragem, né, que é muitos pontos em uma região plana, por exemplo, se eu quiser falar de relevo. Se a região é plana, para que eu vou ficar pegando aquele monte de dado, alimentando meu computador, que é tanto de dado, se ele vai repetir aquilo ali, a altitude é a mesma. Ou subamostragem. Agora, num relevo mais irregular, eu não posso fazer poucas amostragens. Eu vou ter que ter mais amostragens, mais pontos, para que o meu software consiga desenhar ali um modelo mais próximo da realidade. Fontes de dados, né, que a gente tem para os MNTs, arquivos digitais que podem ser importados de outros sistemas, né, ou arquivos que já tem ali, né, por exemplo, os dados gratuitos que a gente tem, bases topográficas, exemplo, as isolinhas, pontos notáveis, onde já tem essa medição. Ah, o pico do. Como é que chama? Do Iapoque, né? O pico do Chuí. Aí você já tem o dado do valor mais alto ali. Então você pode usar isso daí, importar isso daí. Né? Os outros você vai colocando. Né? Eu vou mapear lá o Chuí. Eu vou lá, né, que é o pico do Chuí. Então eu vou marcar ali as altitudes. Eu já tenho a cota mais alta, as outras eu vou mostrar. Levantamento de campo, transformados em informações digitais com o GPS, está fazendo um caminhamento, você vai fazendo ali a medição, né, pegando as coordenadas geográficas. E o sensoriamento remoto, né, que vai ser obtido a partir das imagens de satélite.
Tipos de amostragem espacial, a gente tem a regular, né, que mantém uma regularidade de distribuição, ou seja, distância. Né? Vou coletar a amostra aqui de 2 em 2 metros. Regular. Certo? Semi-regular é aquela que preserva a regularidade na direção x, y, mas nunca nas duas simultaneamente. Né? Ah, nessa linha aqui você vai marcar de 2 em 2 metros, mas nessa, na outra direção aqui, a gente já vai pegar de 1 em 1 metro. Essa é semi-regular. Né? E a irregular, que não tem padrão de distribuição. O pessoal do meio ambiente, vocês vão fazer mais amostragens irregulares, porque vocês precisam captar pontos estratégicos. Né? O pessoal da mineração vai fazer mais regular. Okay? Então, vai depender do que vocês vão trabalhar. Os dados do modelo numérico do terreno serão representados por coordenadas em 3 dimensões, x, y e z. X e y, coordenada geográfica, localização, z é o que você quer. Altitude, teor. A gente está usando muito o exemplo de altitude aqui, que é um que é mais fácil de entender e é comum para os dois cursos. E os dois cursos estão estudando também topografia. Qualidade dos dados, né? A qualidade do dado vai vir através da escolha do local e também da amostra. Né? Se a amostra tiver uma boa qualidade, eu vou ter dados confiáveis. Agora, se a amostragem não for feita de forma correta, se ela não for confiável, eu não vou ter dados confiáveis. Né? Para aplicações onde a gente precisa de um maior grau de realismo, a quantidade de pontos da amostragem vai ser decisiva. Se eu precisar de coisas mais realísticas ali, eu vou precisar de mais pontos, com distâncias menores, para que eu consiga fazer uma representação mais próxima ao possível do real. A amostragem por isolinhas é um tipo de representação de uma superfície que pega ali, locais que têm a mesma altitude, né? Tipo as curvas de linha. Um exemplo aí que a gente tem é a curva de linha. Nesses mapas, as isolinhas serão impressas com o uso de equipamentos, com base composta em fotografias em estéreo, obtidas por aerolevantamento. Né? Existem também alguns pontos que são amostrados irregularmente, né, que podem ser trabalhados na amostragem de campo. Aí você pega esses pontos aí e faz a alimentação do sistema, né, daquele software, através dos dados que você coletou nesses pontos aí. Geração de grades regulares. Né, o processo dessa geração, né, consiste em estimar os valores de cota de cada ponto da grade a partir do conjunto de amostras de entrada. Né, você vai colocar as amostras ali no seu sistema. Ele vai estimar o restante por Krigage, por IQD, né? Depende do sistema que vai estar trabalhando. Quando se faz o uso de todas as amostras para interpolar cada ponto, a gente fala que a interpolação é global. Em geral, um conjunto de amostras pode ser muito grande e bem diferente, né? Tornando uma interpolação global difícil de ser feita e com uma grande chance de gerar erro. Né? Então, essa interpolação global é melhor para amostras menores, locais menores e mais homogêneos, né? Que não sejam tão irregulares. Que aí você consegue um resultado mais próximo da realidade. Agora, se for um local que tem muito, né, acidente geológico ali, você vai ter que trabalhar, né, com outro tipo de interpolação. Vai poder ser o global. Você vai ter que pegar por áreas ali, fazer área por área e depois juntar todos esses dados. Desafios da interpolação global. Primeiramente, um grande volume de dados, amostras muito grandes, conjunto de amostra muito grande vai dificultar o processamento, então você precisa ter uma atenção maior ao escolher o tamanho da sua amostragem. Dados não homogêneos, ou seja, distribuição irregular das amostras, né? Muita diferença entre um e outro, né? Igual teor. Né? Teor é interessante trabalhar na mineração, que costuma ser mais próximo nas áreas.
Agora, quando a gente tem minérios mais irregulares, já fica mais difícil trabalhar essa interpolação. Você pega um furo ali, ele está com um teor de 10%. O outro você pega, está com 1%. Uma diferença muito grande. Que vem mais distante. Né? Isso daí quer dizer o quê? É o final do meu corpo mineral. Agora, quando eu pego tudo dentro do mesmo corpo mineral, aqui é 10, aqui é 9,9, ali é 9,8, ali é 10,1, eles ficam mais próximos, né? Quando eu tenho ali um corpo geológico não tão irregular. Outro desafio da interpolação global é a dificuldade matemática. Né? Difícil definir uma função polinomial que represente todas as variações que você tem, que amarre todas essas variáveis. Né? Não é você que vai fazer, é o computador, mas você vai dar os comandos para ele, vai chamar, fazer os chamados para ele te representar. Mas, quanto mais complexo o cálculo, mais demorada vai ser a geração da imagem, né? E a possibilidade de erros vai ser maior também. Então, isso daí é um desafio. Que a interpolação global ela sempre vai ser de um tamanho, um peso maior. Vai ser mais difícil de você trabalhar. Né? Aqueles mapas que demoram a carregar. Malha triangular irregular. A gente tem aí uma grade de triângulos formando essa malha e ela é irregular. Né? Porque esses triângulos vão ser montados a partir de ligação entre pontos. Né? Então, liga os pontos ali e forma triângulos. Diferentemente da geração da grade regular, que é em quadradinhos, o valor de cota dos vértices dos elementos triangulares dessa malha não precisam ser estimados por interpolação. Ele pode ser estimado, né, já com o valor que você colocou. Já podem ser dados que você colocou no seu banco de dados. Desculpa, gente. Meu nariz hoje não está muito bom. Aqui a gente já falou da diferença da grade regular para a grade triangular. E análise sobre modelos digitais. Aqui faltou a imagem não carregou. Né? Depois que eu coloquei os dados no meu sistema, ele vai formar o meu modelo digital. E como é que eu vou analisar ele? Né? Primeiro, visualização. Modelos em projeção geométrica planar, né, eu vou ter imagens de nível cinza e sombreada. Como assim? O plano, né, estou desenhando um mapa. Então, como é que eu vou representar, né, a altitude? O relevo vai ser através de áreas sombreadas ou escala de cinza, para te dar aquela sensação de relevo, de altitude, de movimento. Certo? Cálculos. Volumes de aterro e porte, análise de perfil sobre trajetórias, né? Vai ser uma forma de você analisar um modelo que você gerou, calculando ali. Dependendo do software que você tiver, ele vai, você clica, ele já calcula o volume para você. Dependendo do software, você vai ter que pedir ele para calcular. Né? Como assim pedir? Colocar uma função, chamar uma função. Você pega de um ponto ao outro, chama uma função, essa função vai te devolver o volume, vai te devolver, né, o perfil. Aí vai depender do software que vocês vão trabalhar. Ok? Mapeamentos. Mapa de declividade, exposição, drenagem, curva de nível e visibilidade. Então, eu vou conseguir fazer mapas ali, se é isso que eu quero. Ele vai me mostrar mapas onde eu vou conseguir visualizar a declividade do local. Eu consigo rotacionar, eu consigo visualizar ali o relevo, através desse tipo de mapa. Mapa de declividade, mapa de drenagem, ou mapas que têm as curvas de nível. Aqui realmente faltou a imagem. Na hora que eu passei para PDF, eu acho que a imagem se foi. Capacidade de análise. Visualização, a gente precisa visualizar. Essa visualização vai ser através de projeções geométricas, por exemplo, planares. Geração de imagens, vou trabalhar com nível de cinza, sombreamento ou imagens temáticas. Cálculos, calcular volume, calcular distâncias. Análises,
Perfis sobre as trajetórias. Aí eu faço ali uma linha onde eu quero traçar o perfil topográfico. Aí o meu sistema, eu chamo a função, ele devolve para mim o, o perfil daquele local. Mapear, fazer mapeamento, né? Declividade, drenagem, visibilidade, teor, viabilidade, né? Etc. Integração dos dados com o geoprocessamento. Os produtos das análises podem ser integrados com outros tipos de dados geográficos, né? De acordo com a aplicação que você vai ter ali no geoprocessamento. Exemplo de integração: planejamento urbano e rural. Faz-se o uso de software de geoprocessamento para fazer esse planejamento. Para que lado eu posso abrir um loteamento da cidade? Eu vou pegar ali um mapa que foi gerado, né, e estudar, por exemplo, declividade, olhar a questão de proximidade com outros municípios, com outros locais, né, planejamento urbano. Rural também, né, como é que eu vou fazer uma plantação? Tá, eu quero fazer uma plantação de café. O café, ele se adaptou muito bem ao cerrado, né? O cerrado, o café gosta do cerrado. Tanto que aqui, né, os nossos terrenos, né, para fazer plantio, são meio inclinados. Para o café isso é bom, né? O café ele adaptou isso. Mas outras culturas já não dá. O arroz, por exemplo. O arroz ele tem que ficar ali meio que submerso na água. Se você pegar uma região com declividade, vai te dar muito trabalho, porque a água vai escoar. Então, eu vou escolher um local para eu comprar, por exemplo, né, para eu lotear, né, eu preciso de verificar essas informações para passar para o meu comprador. E ele vai dar um jeito de verificar. Eu não vou poder. Então, isso aí vem o planejamento urbano e rural. Né, olhar a questão de erosão, aonde pode ter erosão. Né, igual todo ano, quando chove, a gente vê muito deslizamento lá no Rio de Janeiro. Mas aqueles locais aonde o pessoal constrói, não é local que foi planejado, porque tem essa possibilidade de deslizamento. Aí já tem a questão da inclinação, de ser um local mais íngreme. Aí vem o pessoal e constrói suas casas. Ao construir, eles retiram ali a vegetação. A vegetação ela ajuda na estabilidade do solo. A partir do momento que você tira uma árvore, o seu solo fica exposto. Então pega e corta tudo. Só constrói casa, 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 casa. Então você deixa ali o solo sem a proteção. Além de infiltrar mais água nele, ele não tem mais as raízes das plantas que vão segurar o solo ali para ele não cair. Aí faz isso daí. Aí vem, de repente, um volume muito alto de chuva devido, né, aos nossos problemas climáticos devido à poluição. Então, vem um volume muito alto de chuva. Vai encharcar esse solo, vai encharcar esse local. A água vai pesar. Eu não tenho estabilidade. Aí vai descer. Vai descer, né? Vai deslizar e o que tiver vai levar. Então, aí essas questões do planejamento urbano. Né? Não se pode planejar a construção em locais assim por causa do perigo de deslizamento. Ah, eu vou lotear um local que é, né, íngreme, que é um local que tem uma alta declividade. Então, eu vou ter que trabalhar, né, com alternativas ali para segurar esse solo, para segurar esse terreno lá, pra ele não cair. Né? Aí eu posso fazer, eu não sei se vocês já viram, eles fazem amarração com com cabos de aço mesmo e rochas para poder segurar, né? Fazem contenção desses locais para que não haja deslizamento. Essa amarração que faz com cabos é para aumentar a estabilidade. Está simulando ali, por exemplo, raízes de árvores que segurariam aquele local. Né? Então eles fazem isso daí para evitar o deslizamento, para depois vender. A gente entra aí, né? Eu acabei que eu fui falando e não voltei aqui. Na aptidão agrícola, a questão da plantação, área de risco, essas áreas onde eu não vou poder lotear, eu tenho risco de deslizamento, por exemplo, e questão do impacto ambiental.
em locais de próximo à nascente, eu não posso retirar a vegetação. Então, eu vou gerar um impacto muito grande se eu retirar a vegetação, a mata ciliar. Quando eu retiro a mata ciliar de perto de uma nascente, a probabilidade dessa nascente secar é muito alta, é altíssima. Então, eu vou gerar ali um grande impacto ambiental. Outra questão, né, olhar a proximidade de rios a centros industriais, a produções industriais, né, a locais onde pode ter contaminação, porque a contaminação vai para o solo, do solo vai para a água. Se essa água for uma água para consumo humano, for um curso de água que vai ser utilizado pela distribuidora de água, né, vai ser uma água contaminada. Olhar essa questão de impacto ambiental. Quando teve aquelas queimadas horrorosas, né, todo ano tem, mas aquele ano que teve mais lá na Amazônia, fizeram mapas através de geoprocessamento para mapear a área perdida, a área queimada, e estimar ali quantas espécies vegetais foram perdidas, a consequência que isso daí gerou para a fauna da região, né? Tudo isso daí foi mapeado através de geoprocessamento, né? Lógico, pegaram os dados, mas só conseguiram esses cálculos, né, de volume de perda através de geoprocessamento, através da utilização desses softwares. E não tinha como eles contarem um a um. É lógico, achou lá muita vegetação queimada, animais mortos, né? Mas um pouco ali foi calculado através desses mapas, né? Injetado os dados no sistema, o sistema devolveu o mapa e o pessoal foi trabalhando ali para estimar a perda, que foi gigantesca da nossa Amazônia, e cada dia está pior, né? Que o pessoal é, retira as espécies vegetais de forma irregular ali, né, acabando com a flora da região e, consequentemente, impactando a fauna. Né? Cada árvore que você joga no chão, você está tirando a casa de passarinhos, de mamíferos, pequenos mamíferos ali, roedores e tudo. Né? Todos que moram ali naquela árvore, fora a alimentação. Né? Se for uma árvore frutífera, né, que é a alimentação para os animais. Então, a gente já falou, aplicação prática do MNN, planejamento urbano, agricultura, meio ambiente e gestão de riscos. Para concluir essa questão da modelagem numérica, eu só quero passar alguns usos aqui para vocês. Só um momento, eu vou ter que trocar de tela. Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Vou trocar de tela só para a gente ver um pouquinho mais sobre os usos do SIG. Um momento. Só um momentinho, pessoal. Eu tenho que ajustar aqui o uso. Que nesse outro slide tem as imagens já do sistema. Fica melhor para vocês verem. Gente, exemplo aqui, pessoal, para o meio ambiente. Né? Monitoramento de queimada, de desmatamento, variação de linhas de costa, né? Ver a altitude, perdão, o nível do mar, mapa de uso e ocupação de solo, mapeamento de risco, área de enchente, área de deslizamento.
aqui. Só um momento, tá, pessoal? A importância do SIG na gestão ambiental, agilidade no processamento de dados, praticidade, várias possibilidades para vocês trabalharem, capacidade de resposta aos comandos, análise multicritério, né, variadas ali com várias variáveis que você pode trabalhar, interdisciplinaridade, né? Eu posso pegar o agro, pegar a construção civil, posso pegar a mineração, posso pegar tudo ali e misturar para fazer o meu mapa. Segurança pública, né? Questão de mapa do crime. Um exemplo aqui, locais onde, né, tem mais ocorrência de crime, cadastro imobiliário, que um exemplo aqui de um mapa gerado pelo software do geoprocessamento, diagnóstico ambiental, planejamento territorial, exemplo de mapeamento de declividade, altitude, mapeamento do uso do solo. Aqui eu tenho a legenda que forma cada cor o que, que é, né? Como é que está sendo utilizado esse solo. Se é para plantação, se é para pastagem, se é uma área de APP, de preservação permanente, uma área de eucalipto. Aqui eu consigo calcular, ó, naquele mapa lá, floramento rochoso, quantos hectares que é rocha sã, rocha pura, né? Quantos hectares são brejo, campo rupestre, cultivo agrícola, extração mineral, né? Mangue, massa de água, mata nativa, etc., né? Através da porcentagem aqui, eu vou conseguir fazer o cálculo de quantidade de hectares. As bacias hidrográficas, etc., pessoal. Tem muito uso para o geoprocessamento. Como eu falei para vocês, não daria tempo da gente ver um software a fundo, trabalhar com esse software nas nossas aulas. Porque senão vocês não teriam muito a teoria. Então, eu vou deixar com vocês um site que fala de um sistema que é o QGIS. Estou só abrindo aqui para mostrar para vocês. Só um momento, tá? O QGIS, pessoal, é um software gratuito, onde a gente consegue fazer vários trabalhos através deles. E tem um site que tem um curso gratuito de QGIS. Ele está no YouTube, certo? E ele mostra desde como você instala esse sistema até você desenhar realmente ali um mapa, o primeiro mapa temático, certo? Estou só pegando aqui o site, ele chama Descomplica QGIS, para poder mostrar para vocês. E o curso é gratuito, né? Está livre no YouTube. Vocês acessam o site, né? E ali vai ter os links do que você quer trabalhar. Só um momentinho para eu mostrar para vocês o site aqui. Momento. Ali ele o instrutor ele mostra, né, vários usos para o QGIS. Achei. Eu vou mudar aqui a tela para vocês verem a carinha dele. Só um momento. Aí ele vai abrir, não. Eu vou mandar o link para vocês, pessoal, da aula no YouTube, certo? De como você vai instalar esse sistema e como você vai trabalhar com esse sistema. Então ele mostra ali os primeiros passos do QGIS. Eu não estou conseguindo mostrar para vocês aqui o slide. Mas eu deixo o link
na apresentação para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Eu mandei o link do vídeo aqui para depois vocês assistirem e vou colocar também no slide. No último slide eu vou colocar o site que tem o curso e o link do YouTube também, para quem não conseguir acessar o sitezinho do curso. Né? Eu escolhi o QGIS por ele ser gratuito, né? E escolhi esse site que tem o curso porque eu assisti ele e é um curso muito bem explicado, né? Muito bem exemplificado, e o rapaz que dá o curso, ele fala de forma fácil, de fácil entendimento. Eu não estou ganhando nada, tá? Ele também não, que o dele é gratuito, né? Lógico que ele vende alguns lá, mas o dele é gratuito. É só porque eu pesquisei alguns, esse foi o que eu achei melhor para vocês. Tá bom? Então a gente termina por aqui, nossa terceira e última aula de geoprocessamento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Né? Estudem para a provinha, né? Eu vou colocar algumas questões, né, que foram mostradas em aula, mas também, lógico, de acordo com o apostilo. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem no momento de estudo, pode estar entrando em contato. Ok? Muito obrigado, pessoal, e boa noite para vocês. Tchau, Alisson. Boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, até a próxima.